Aí, perfeito. Agora, Perfeito, agora vai. Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? se travar um pouquinho, se travar um pouquinho, é porque eu não Ah, tô em casa, eu tô na minha mãe, ah, então tá. tá? Você tá num habitat que não é a rotina. Você tá bem na instabilidade, né? Você não tá Eu tô num lugar na sua diferente. zona de conforto. Tô. Eu já entendi, fica bem tranquila. Já vai dar gancho para nossa conversa. Ai, é mesmo. E se der alguma coisinha que eu falei, eu volto e aí a gente vai conversando com calma, tá bom? Fica tranquila, tá? Fica Tá. tranquila. Para mim tá tudo tranquilo. Ah, então tá bom. Aí eu vou. Acho que a gente pode já começar para a Isso, gente ter bastante tempo. Aí o pessoal já viu que já tá tendo a live, eles já vão entrando. isso. Acho que vai falando que eu acho que ele vai regularizando. Pode ser. Bom, e eu acho que é uma coisa que todo mundo tá vivendo, né? Porque a rotina que a gente tinha como certa e hoje, de repente, tudo tá incerto, né? E a gente acaba ficando preocupado, Sim. angustiado, porque a gente já não tem mais o domínio das coisas que tínhamos antes, ou ao menos que tínhamos planejado antes. Então, eu vou apresentar minha professora, né? Que é a Rosângela. A Pô, Rosângela, ela. A Rosângela, ela é eu psicóloga acabo com você. é, e Master Coach já faz 34 anos que ela trabalha como gestora e psicóloga nas empresas, em grandes empresas aqui de Londrina. Ela tem as especializações dela é coach pelo IBC, Master Coach e mentora pelo FGV. E ela é formada também por administração na UEL e na Universidade Federal de Curitiba. É isso, né, prof? É, já tá Além de bom, ser né? professora universitária. É, e formada em Além de outras psicologia pela coisas. UEL. Além de E outras formada em psicologia coisas. pela UEL. Isso. Tem muita coisa, gente, mas se eu fosse listar. Não, nem precisa. Mas, gente, eu conheci a Rosângela esse ano na formação, né? Minha professora, tanto de orientação vocacional como psicologia do trabalho. Então, eu acho que ela é a melhor pessoa para esse tema, porque ela tem muita bagagem, muito conhecimento. Vai ser muito bom essa live, né? Esperamos, né? Bom, Sim, vai dar certo agora. bom, depois que a tecnologia já nos derrubou, né? E que já nos deixou no ambiente que nós estamos vivendo atualmente, vamos já pegar o gancho daí, né? Que, na verdade, assim, as incertezas são a única certeza que nós temos nesse momento, né? Até a própria incerteza se a internet vai funcionar, se não vai cair, aí vai, né? Mas eu até brinquei com a Duda hoje, né? Até assim, é um carinho imenso estar aqui, Duda, né? Assim, me sinto lisonjeada, né, de ter sido escolhida até para falar com você, né? Eu acho que iniciativas como essa deveriam ser bem constantes, né? Porque eu acho que a gente acaba prestando um serviço a outras pessoas, e aí tem toda uma relação com o que eu acredito e que eu trabalhei minha vida inteira, né? Que eu acho que o impacto social no outro e nas relações é o que nós temos de mais rico e de mais importante, não só nesse momento, mas na vida como um todo, né? E aí, como uma boa professora, né, eu até brinquei com a Duda que eu estudei direitinho para o assunto. Então, estou com um monte de fichinha aqui. Se vocês fossem ver, a minha mesa está cheia de fichas. Porque o tempo ele é muito curto, né? E você controla o meu tempo, tá, Duda? E eu acho que assim as perguntas também acabam enriquecendo, né, as dúvidas e o complemento, né, daquilo que eu me propus a estar fazendo aqui hoje. Eu acho que esse momento ele é extremamente rico, principalmente porque ele vai mexer com uma questão que assim
tem muito a ver com a vulnerabilidade, né? E muito a ver com a questão de coragem. E aí, quando a gente vai buscar lá as definições, né, do que é saúde mental, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está querendo falar, que é o ambiente de trabalho, o casamento que eu vou ter que adiar, o velório que eu não estou podendo participar, né? E eu achei bem legal a tua chamada. O que tudo isso diz respeito? Na verdade, saúde mental é uma das questões mais importantes nesse momento, né? Inteligência emocional e uma série de outras questões que a gente vai estar falando bem aqui, bem com bastante tranquilidade. Mas, assim, achei muito interessante começar por essa definição, inclusive, né? Do que é saúde mental. Saúde mental, numa definição bem básica e bem curta, a gente ficaria aqui anos falando sobre saúde mental, é justamente o equilíbrio entre a coragem e a vulnerabilidade, né? O que é vulnerabilidade? É essas em momento, tá? Então, assim, que incertezas são essas? Não sei. Não sei o que vai acontecer daqui a um mês, não sei o que vai acontecer daqui a 3 meses, e esse não sei, acho que para aliviar um pouco das nossas angústias, que eu também vou estar falando sobre essa questão de angústia também, né? O mundo não sabe, e nós não temos nenhuma experiência frente ao que nós estamos vivendo nesse momento. Então, acho que é uma das questões que mais nos angustia como estudiosos, como seres humanos, como professor, né, como aluno, o que efetivamente estará acontecendo e o que irá acontecer. Nós não temos um manual e nós nunca vivemos essa realidade mundial do jeito que ela está acontecendo agora. Então, nesse momento, essa fragilidade, essa não certeza, né, que nós necessitamos como seres, muitas vezes, né, final de semana eu vou fazer isso, né, semana que vem eu vou viajar, né, eu vou comprar meu pacote de viagem. Eu, inclusive, estou na minha angústia, né, meu pacote de viagem. Quando que vai ser o dia que eu estou, né, eu estou bem assim, eu estou na escadinha do avião esperando só o voo parar, né? Então, quer dizer, todas essas questões, elas mexem muito com a nossa essência, né? E, basicamente, quando a gente fala aí de saúde mental, aonde que está? Eu estou vivendo a vulnerabilidade e o equilíbrio está justamente no quê? Na coragem, né? E a coragem, o próprio nome diz, né? Me fortalecer que eu vou conseguir. Eu vou conseguir levantar de manhã e ir para o meu trabalho. Eu vou voltar no final da tarde, vou encontrar minha família, né? E que eu sinta todas essas variáveis que estão aí flutuando o tempo inteiro no nosso convívio, né? Não sei, quem sabe, pode ser, porque eu acho que as respostas que a gente mais tem dado no momento, né? Eu vou trabalhar, será que o ambiente está propício? Será que o ambiente está adequado? Será que eu não vou me contaminar? Será que eu vou, né? Será? Então é muito assim, será, né? Sem muita certeza do que nós estamos um passo cada dia, né? Então a gente ter a certeza, e eu falo que daí vai mexer com uma essência humana, chamando de impotência, né? Quanto mais impotente nós nos sentimos frente a esse universo, mais fragilizado nós nos tornamos, né? E com menos coragem nós nos sentimos, né? Então, eu achei muito interessante, assim, trazer essa ótica de que saúde mental é o equilíbrio desses dois. Então, realmente, nesse momento, quando a gente ouve vários casos, né? Nossa, as pessoas estão entrando em depressão, as pessoas estão com angústia, as pessoas... Porque a própria definição de saúde mental é esse equilíbrio, sabe? É essa tranquilidade que nós precisamos, inclusive assim, porque falar isso é muito simples, mas imagina isso dentro do nosso organismo, como que tudo isso se comporta, né?
Então, assim, é muito delicado. Só que a boa notícia é que você e eu, nós não sabemos. O mundo não está sabendo, né? Eu falo que não é Londrina, não é o Paraná, é o Brasil. E aí nós vamos para uma série de outras correlações que tem a ver com o quê? E aonde está essa certeza? Né? Eu gostaria de ter certeza de que eu vou num casamento mês que vem do meu amigo, né? Eu gostaria de ter a certeza que, por exemplo, né, semana passada um amigo meu até me ligou. No final do ano, nós vamos fazer o quê? Meu Deus, eu não sei nem o que eu vou fazer o mês que vem, né? Então, essa inconstância, né, de todo esse movimento e dessa mistura de sentimentos, né, aonde muitas vezes nós perdemos um pouco dessa noção, é que é o famoso equilíbrio. Então, realmente, nesse momento, eu vejo como fundamental nós estarmos assim, vivendo e contemplando uma questão que é muito a ver com a psicologia, que é o aqui e agora. A gente não está acostumado a viver o momento presente. A gente está vivendo esse momento já pensando no futuro, ou lembrando de um passado, e muitas vezes esquecendo, né, de estar no aqui e agora. E aí eu percebo que é aí que começam os grandes conflitos, né? Eu tenho que ficar em casa e vou conviver com aquele monte de gente que são as pessoas que eu mais amo, mas que eu não estava habituada de viver no aqui e agora. A gente sempre fala assim: ah, no final de semana eu fico com a minha mãe. Ah, amanhã a gente se encontra. Só que nós não temos mais essa certeza e muito menos essa constância de que isso vai acontecer do jeito que a gente está falando. Né? Eu sempre coloco assim, no meus posts, eu sempre coloco, ai, bom dia, boa noite, porque eu falo que a única certeza que eu tenho é do amanhecer, que eu acordei e que eu agora, inclusive, estou adquirindo o hábito de olhar para o céu, sabe, e ver a maravilha que é esse nascer desse sol, à noite, esse entardecer, que tem dias que eu falo que Deus está nos dando assim, eu acho que assim, cenas maravilhosas, e à noite esse boa noite, né? E a certeza que eu passei mais um dia, né? E que eu vivi aquele dia. Aí, como viver tudo isso da melhor forma possível? É muito complexo, né? E se alguém falar assim, não, imagina, não, eu posso falar muito assim, pelos casos que eu estou atendendo na clínica e pela minha vivência também, né? É um dia de cada vez. E viver um dia de cada vez com muita propriedade é que de mágica desse momento que nós estamos vivendo, né? Dessa valorização de todas as pessoas que estão ao nosso lado, né? O convívio que nós não tínhamos, porque esse mundo, né, que a gente sempre fala nesse mundo VUCA, né, tão complexo, tão volátil e tão, né, tão dinâmico, ele praticamente não permitia isso. E nós temos ainda uma outra variável, que até assim, em função da nossa live, eu estava estudando, né, uma coisa que eu já tinha me incomodado, né? Porque mesmo quando nós encontramos as pessoas agora, a gente não pode abraçar, não pode beijar. E nós, né, eu falo assim, latinos, que temos isso muito arraizado, né, na nossa origem, e quem é muito afetiva, né, então isso faz muita falta também nesse convívio e nessas relações diárias, né? Então eu estava a gente, na verdade, não está mais. As expressões do rosto, elas são muito importantes. Elas são muito importantes para esse retorno, né? Sabe, até para esse consentimento do outro, né? Então, eu vejo assim, nós estamos num momento muito, de muito aprendizado, né?
de muito aprendizado e que está requerendo Sim. uma grande transformação, né? E eu falo que talvez porque eu já vivi várias fases da minha vida, eu diria que talvez a gente encare isso com um pouco mais de sabedoria, né? E é lógico, né, que o fato de já ter sido, já ter passado por processos de análise também me ajudou muito, né? Mas eu percebo assim que é um momento muito delicado da humanidade. É um momento muito delicado das relações com as pessoas. E essas relações, elas passam por um novo código à mente, né? Em que a gente vai ter que sofrer uma série de transformações efetivas, né? Mas vão perguntando alguma coisa também. Eu fiz, acho que bem uma introdução, tá? Duda? Ah, tá. Os demais aí, só dá um ok se tá bom o som. Não, tá ótimo. Eu tô te ouvindo. Eu não sei se tá travando a minha imagem, mas pra mim eu tô conseguindo te ouvir certinho. Aham. E aí, assim, acho que uma questão que eu acho bem Então, interessante a gente estar linkando também é a tá questão, ok, assim, né? do autoconhecimento nesse momento, tá? Por que que é Porque pra mim importante tá esse bem autoconhecimento? certinho. Frente a esse inesperado, né? Frente a esse momento que nós estamos vivendo, em que a nossa saúde mental, ela está realmente, né, nesse equilíbrio aí, que muitas vezes ele não está totalmente condizente, porque nós estamos vulneráveis e com difícil muitas vezes dela, e consequentemente ele nos remete a esse conhecimento do meu eu também, né? Então assim, toda essa instabilidade, eu acho que ela passou por essa em que nós também precisamos fazer esse contato, não só com as pessoas que a gente, na verdade, só cruzava dentro da casa, e agora a gente está tendo que conviver com uma frequência maior, ou aquele amigo de trabalho que você cruzava com ele, e hoje você já olha, parece que sempre assim, né? Ah, meu Deus, né? Será que está tudo bem? Porque quando eu falo do universo do trabalho, porque eu estou dentro do universo do trabalho, né? As organizações elas estão tendo e elas têm protocolos de saúde muito sérios, né? Então assim, até porque se você não tiver dentro dos protocolos, você pode ser até autuado e pode ser fechado, né? Providências e as é necessário, né? Até porque como gerente de RH, eu estou fazendo isso dentro das organizações, né? Então a gente tem que fornecer as condições ambientais mínimas necessárias e viáveis para que essas pessoas não adoeçam dentro daquele local, dentro daquele estabelecimento. Mas eu vejo que, na verdade, o que mais pega é essa instabilidade do aqui e agora, né? Do ter que reconhecer cada passo que eu estou dando, sabe? Cada momento que eu estou. Então, assim, eu estou saindo de casa, eu estou saindo de máscara, eu esterilizei, eu estou levando álcool na bolsa, o elevador, eu pego com mais pessoas, não pego com mais pessoas, no ônibus, todas as janelas estão abertas, está lotado. Então, assim, são muitos detalhes que nos remete como psicólogos, e aí a gente pode falar muito bem sobre isso, ao aqui e agora. Então, nunca foi tão importante, eu acho que não só na humanidade, tá? Eu vou até ser pretensiosa de falar isso, mas assim, em todos os seres humanos, prestar tanta atenção a cada movimento e a cada momento e a cada introdução aos ambientes, mas principalmente ao que eu estou sentindo. Então, por isso que fica muito complicado você separar, né, as questões quando eu comecei falando lá de saúde mental, né? Estar consciente que a vulnerabilidade ela está fazendo parte da minha existência nesse momento.
E que a minha saúde mental, ela vai se decorrer a partir do quê? Justamente dessa coragem, desse equilíbrio que eu coloque junto com essa vulnerabilidade. E que, consequentemente, acaba linkando com a questão desse autoconhecimento. Até que ponto eu me sinto segura? Até que ponto que eu me sinto consciente e tranquila daquilo que eu estou efetivamente fazendo e das relações com as quais eu estou travando. Porque agora eu já não estou mais falando daqui uma semana, né? Eu não estou marcando encontro com você para o final de semana. Aquela válvula de escape que todos nós, seres humanos, acabamos tendo, né? Ah, no final de semana a gente se encontra. Ah, no final de semana nós vamos para o shopping. Então, isso foi praticamente retirado da nossa rotina. Então, quanto mais eu faço contato, né, com essas minhas coisas e me aproprio disso, melhor eu vou viver esse momento, né? Melhor eu vou estar me posicionando nesse um dia após o outro. E que daí você começa a perceber que sentimentos que estão sendo aflorados, né? O que está me mobilizando ou o que está me entravando realmente, né? Porque isso é muito importante nesse movimento e que vai fazer parte de todo o diferencial de como que eu vou viver um dia após o outro e como que eu vou me constituindo e me fortalecendo, inclusive, para aguentar isso mais um mês, mais 2 meses. E a grande questão que eu falei assim, muito bem, né? Na verdade, a gente está surfando numa onda que nenhum de nós sabemos. Então, a gente, na verdade, está meio que assim, eu até brinco, né? Eu acho que a gente está mais tomando caldo do que efetivamente em cima da prancha. Porque é um momento de muita instabilidade e que não tem uma resposta. Porque se a gente tivesse vivido, sei lá, guerras, né? Ou se a gente tivesse vivido outras coisas que já ocorreram na humanidade, só que agora é uma coisa catastrófica, ela é geral. E poucas pessoas estão nos dando as respostas que nós tanto gostaríamos de ter, né? As respostas para que eu volte a ter segurança, para que eu volte a efetivamente me sentir tranquila nesse mundo, nesse momento que eu me sinto totalmente fragilizada, né? É como você colocou, né? Ah, será que eu peguei a doença? Será que eu não peguei? Será que tá tudo bem? Será que daí você tem uma tosse, daí você já começa a achar que você já está com a Covid. Então, quer dizer, esse momento ele é muito delicado, né? Ele é muito delicado para os sentimentos que estão nos aflorando, né? Para os sentimentos que estão nos tomando conta efetivamente, que é esse sentimento dessa instabilidade. Então, daí eu volto aqui a outras questões relacionadas a quê? A essa saúde mental, a esse autoconhecimento, mas principalmente é uma coisa que é de muito conhecimento das pessoas, mas assim, é inteligência emocional. E aí eu acho muito interessante porque a neurolinguística, né, e os PNLs da vida, eles têm feito alguns trabalhos muito interessantes para trabalhar justamente aquilo que aqueles paradigmas que você sempre acreditou, né? E que você pode, na verdade, criar novos hábitos e novos conceitos, né? Na verdade, assim, a mudança de um hábito, ela não é tão simples, né? Ela é realmente um trabalho de muito exercício mental. E eu até trouxe dentro dos exercícios de emocional e de inteligência emocional, que se chama PSI. E eu acho interessante eu passar isso aqui, porque, assim, muitas vezes a gente se vê muito perdida, né? E psicólogo parece que sempre tem uma resposta para as questões, né? Eu estou vendo aí, um monte de ex-alunas minhas, né? Então, assim, o psicólogo parece que ele sempre nesse momento, para aliviar os ânimos aí de quem é psicólogo, parece que nós é que temos que ter equilíbrio,
Nós temos que ter respostas, né? Acho que isso está sendo cobrado de quase todo mundo, né? Mas você é psicólogo, né? Você tem que ajudar a aliviar essa angústia, essa ansiedade que as pessoas estão vivendo. E aí eu achei muito interessante, porque eu vi isso num curso e me chamou muita atenção, porque assim, até a sigla ficou muito fácil, né? É PSAI, é PSAI. Então, o que seria esse PSAI, né, dentro da inteligência emocional? O pensamento, começa sempre pelo pensamento, né? É como a psicologia, né? Começa pelo P, é o pensamento. E na neurolinguística tem uma questão muito interessante que ele diz assim, que o pensamento ele é 4 vezes mais rápido do que o sentimento. Então, eu penso, vai dar tudo errado. O sentimento que ele já aciona, ih, meu Deus, que droga, sabe? Então, assim, já vem daí, ele já aciona porque isso tem muito a ver com a cognitiva mesmo, tá? Ele já aciona algum sentimento de coisas boas ou de coisas não boas, de coisas, né? Então, assim, sair na rua, vou ficar doente, sair na rua, vou pegar Covid, sair na rua, não sei o que vai acontecer. Então, essa incerteza e esse equilíbrio emocional, ele realmente acaba sendo muito abalado. E dentro da inteligência emocional, esse exercício é muito legal para você, inclusive, começar a exercitar mesmo, porque você só muda hábitos depois que você exercita, né? Então, por exemplo, pensei. Então, cuidado com os seus pensamentos, né? E quando a gente fala que pensamento tem poder, ele tem poder mesmo. Tanto é que, cientificamente falando, ele é 4 vezes mais rápido do que o sentimento. Então, o pensamento, ele é rápido, rápido. E ele manda comandos para você que, se você não tiver um autoconhecimento e um bom equilíbrio emocional, ele realmente te derruba, ele acaba com você, né? Aí, acionei o sentimento. Então, cuidado com o que você pensou, porque você vai acionar um sentimento dentro de você, ou de coisas boas ou de coisas ruins, mas você vai acionar. Então, o seu pensamento vai mandar. E aí, aí acionou o sentimento, ele já age na ação. Aí você já tem uma reação. E olha que coisa fabulosa, né? Porque assim, é pensamento, sentimento, ação. A ação, ela pode promover um grande distúrbio aí, uma grande dificuldade, que são os famosos, né, crises histéricas ou sentimento de acolhimento, que daí você vai ver que, na verdade, o que esse sentimento promove em você para uma ação, e, consequentemente, tem as inter-relações. Então, por isso que se chama PSAI, pensamento, sentimento, atitudes e a inter-relação. E aí, quando você termina... Isso acontece muito rápido, né? É frações de segundos. Assim, é muito rápido, porque, assim, depende da forma como você mandou esse comando a nível neurológico, né? Porque vai bem a nível de córtex, vai ali bem na raiz, bem na testa. Aí, consequentemente, ele já aciona em você um sentimento que promove uma ação e que promove uma interação. E essa interação é que é a grande questão, porque você pode interagir sendo extremamente positiva ou negativa, né? Ou, por exemplo, agora mesmo, a gente estava querendo entrar e começou a dar esse monte de pane. Eu só pensei em coisas boas. Eu falei, não, vai dar tudo certo, daqui a pouco ela entra, daqui a pouco ela arruma as questões, parará. Então, assim, eu não deixei o pensamento me levar para nenhuma catastrofia, tá? Porque senão o sentimento que ia vir, e é muito interessante, eu estava lendo, o sentimento que ele aflora em nós é a angústia, é a ansiedade, é o medo, porque tudo isso é sentimento, é aquilo que está dentro de nós, né? E que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Por quê? Porque eu na verdade, eu lancei um pensamento. Então, é bem aquela história, quem lança pensamentos bons terá sentimentos de condizentes aos seus pensamentos. E lembrando, tá? O nosso pensamento, ele é 4 vezes mais rápido, ele é galopante, né? E aí, consequentemente, ele promove o quê? Uma ação. Quer dizer, ou eu recuo, ou eu
me acolho daquilo e me aproprio daquilo, daí vamos lembrar lá da saúde mental, que tem a ver com essa coragem, né? Que pode ser daí, eu coloco um sentimento tão delicado que eu vou o quê? Para vulnerabilidade. E aí eu acho que tudo vai acontecer comigo, sabe? Que as coisas piores vão acontecer comigo, né? E aí eu A gente interajo. acaba centralizando a gente, né? Não, e o pior é que assim, pensa todos esses sentimentos dentro de você, o estrago que ele vai fazer, né? Porque daí o que que acontece? Aí eu vou interagir. Aí eu trato você mal e você não sabe por quê. Aí eu rebato algumas questões e eu não sei por quê. Mas eu não sei porque ele se apropriou totalmente. Quer dizer, eu gerei um pensamento que gerou um sentimento, que gerou uma atitude e que, consequentemente, acabou interagindo no meio e, às vezes, promovendo um estrago. Eu achei bem legal porque o Psy, ele é um exercício de inteligência emocional. E ele é um exercício para a gente sempre estar pensando mesmo, sabe? Como que eu posso melhorar as minhas atitudes no dia a dia e frente a tudo que eu estou vivendo nesse momento, que eu não tenho nenhuma certeza. Você tem certeza? E é um Eu não tenho. É um processo que a gente tem que ir fazendo ao longo dos dias. Não é fazer uma vez e se der Não, errado, não vou fazer mais, não. não dá certo comigo. É um processo demorado, é um trabalho, e é um trabalho de autoconhecimento e reconhecimento também, né? Porque se você está acostumado a só pensar negativo, quando você pensa positivo, você nem acredita que aquilo aconteceu. Não, e Então você você fala tem assim, que ir será? se adaptando, Sabe quando né? acontece uma coisa boa e você fala assim, será? Nossa, é comigo? Será? Comigo? Nossa, não acredito, né? Eu falo que É. aqui é igual quem nunca ganhou sorteio. O que é a primeira coisa que ele coloca, né? Por isso que eu falo que a psicologia ela é linda mesmo, né? A primeira coisa que ele coloca assim, imagina, nunca ganhei. Imagina, ai, Uhum. nossa, nunca ganhei nem Isso não bala, é para né? mim. Nem no É. bingo da igreja, quando eles davam, sabe, caixinha de chocolate. Então, quer dizer, o nosso pensamento ele é muito poderoso, né? E eu acho muito legal porque os novos estudos, a neurolinguística, né? Eles têm aproximado a psicologia, principalmente desses circuitos que muitas vezes nós não tínhamos contato. E aí ele te remete ao quê? A minha necessidade de autoconhecimento, né? Então, por que fazer terapia? Porque quanto mais eu conheço quando eles vêm através de uma atitude, né? Então, se eu tratei a Duda mal, por que que eu fiz isso? E quanto mais conhecimento e, vamos dizer assim, mais clareza eu tenho, né, sobre os meus sentimentos, muito mais fluido vai ser esse pensamento, né? Porque eu vou ter menos vulnerabilidade e desequilíbrio. Então, você vê que uma coisa vai ligando a outra. Então, esse momento de incerteza, em que nós não temos nenhuma resposta, ele é fundamental esse reconhecer, esse reconhecimento que a gente passa a ter e cada vez mais do momento do aqui e agora, dos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos vão gerar sentimentos, que vão gerar ações e atitudes minhas e que vão impactar nas relações com as pessoas, né? E cada vez mais, assim, o reconhecer e é engraçado, né? Porque a gente estava tão acostumado assim a abraços, a beijos, a olhar a fisionomia da pessoa como um todo, e a gente está cada vez mais restrito a isso. E está muito restrito aos nossos projetos a curto e a médio e a longo prazo. Né? Eu adoro viajar, quem me conhece sabe disso. E eu fico assim, ai meu Deus, quando que eu vou viajar? Ai meu Deus, quando que eu vou comprar minha passagem? E eu já comprei uma passagem que eu pedi para cancelar, porque tinha sido para julho. Então, assim, em julho já era para eu estar de férias, viajando. E é uma coisa que já não aconteceu. Mas aí eu aproveitei esse momento, aí, ó, pensamento. Então, eu não fiquei frustrada, eu não fiquei, sabe, chateada.
né, tive que fazer uma aceitação, mas aí rapidamente eu já introduzi outros pensamentos. Ah, eu vou aproveitar para estudar, eu vou aproveitar para aceitar a live da Duda, eu vou, sabe? Então eu terminei um curso pela FGV online, já estou com outro curso de uma outra instituição e já estou matriculada em outro que eu vou fazer tudo agora em julho. Então, daí você tem que mudar o foco dos seus sentimentos e do que você efetivamente está querendo. E é muito difícil, por quê? Porque muitas vezes a gente tem muita dificuldade por não se reconhecer, né? Por não fazer contato consigo do que realmente me deixa feliz, do que me faz feliz. Então, eu estou bem naquela. Se eu não vou viajar, eu vou estudar. Eu gosto de estudar. Não é uma obrigação para mim estudar. Então, eu vou ajudar outras pessoas, né? Então, eu jamais recusaria estar aqui hoje falando com você, porque eu sempre sei que a nossa fala, ela ajuda o outro de alguma forma, né? A fazer esse reconhecimento também, porque a gente aprende muito a partir do que a gente ouve do outro, do que a gente escuta da outra pessoa. Nós crescemos e amadurecemos também nas relações com o outro, porque muitas vezes ele fala aquilo que eu precisaria, né? Aquilo que eu precisaria não só ouvir, mas aquilo que eu estou precisando. Ah, eu estou com uma paciente aqui, ó, falando assim, ó, minha psicóloga querida. Por quê? Porque nós temos, quanto mais conhecimento nós temos de nós, mais em ajudar o outro. E mais fácil de eu mudar esse processo que me frustrou nesse primeiro momento. É tão engraçado, né, que hoje eu vi uma frase do Rubens Alves que me chamou muita atenção. Hoje, aliás, a minha despedida no Instagram e no Face, que eu sempre coloco uma frase que eu acho que tem algum significado, né? E que pode ter para o outro, mas para mim teve. E que às vezes acaba até embarcando no outro. Ele fala assim, que quem escuta, que a escuta de amor começa e ela também termina pela não escuta do amor. Então eu falei assim, nossa, que coisa bonita, né? Quer dizer, na verdade, olha o que ele impactou em mim. A escuta do amor, né? Então, quanto mais eu escuto, mais ele vive em mim. Quanto menos eu escuto dentro da fala do amor, menos ele vive em mim. E eu falei assim, nossa, como que nós somos poderosos para poder transformar esses sentimentos, né? E o quanto que nós podemos, sabe, ressignificar a nossa vida e não se sabotar, né? E até dentro de tudo que eu estava estudando, porque eu sou uma aluna bem assídua, você sabe, né, Duda? Bem esforçada. Eu percebi assim que, na verdade, isso é estatístico, isso é científico, né? Que 85% das nossas ansiedades e preocupações, elas nem acontecerão. E eu falei assim, nossa, e por que a gente toma tanto tempo da nossa ansiedade e da nossa preocupação, deixando de viver possibilidades de outras situações ou de outros movimentos na vida da gente, né? E eu fiquei, assim, muito impactada com isso, porque, assim, eu acho que me pegou justamente num dia que eu estava, assim, só love, só love, só love, né? E eu falei assim, nossa, sabe? Então, assim, eu acho isso muito, muito legal, assim, essa consciência, nós venceremos tudo isso e tudo isso vai passar, principalmente da forma que nós nos alimentarmos, né? Da forma como que cada um de nós, né, se alimentar e perceber o que está à nossa volta. Então, eu penso assim, todas essas transformações e tudo que nós estamos vivendo tem muito a ver com o momento do aqui e agora, né? E de viver esse aqui e agora com muita propriedade. Porque o passado, é como diz, o passado foi. Ele é um referencial para você melhorar esse presente. E eu acho que ele se chama presente porque ele é um grande presente mesmo. E um futuro que ele está incerto. Então, viva mais esse presente, porque é esse presente que vai garantir um futuro melhor. Inclusive quando você toma cuidado, quando você se preocupa, mas de uma forma cautelosa e não de angústia, né?
e quando você efetivamente traz os pensamentos bons para a sua vida, né? Eu acho que passa muito por tudo isso, sabe, Duda? Então, assim, eu nem me organizei muito para dizer assim, ai, vamos falar de pandemia. Todo mundo está falando de pandemia. Vamos falar de cuidados com a pandemia. Todo mundo está falando sobre isso. Eu acho que a gente tem que falar sobre o aqui e agora, sobre esse autoconhecimento e sobre essa autoajuda, né? E não se sabotar frente a esse inesperado que nos promove tanta impotência. Porque nós somos impotentes, mas esse que é a grande dificuldade é de assumir isso. Eu não tenho previsão sobre o que vai acontecer daqui 6 meses. Eu estou doida para viajar. Nossa, você não tem noção. Eu estou quase desesperada. Mas eu falo assim, não, Senhor, um dia após o outro. Melhor ainda, que daí eu vou me capitalizar. Daí eu faço uma viagem melhor. Aí eu compro bastante coisa. Então, eu acho que é isso, sabe? Assim, é se alimentar desse sentimento de que a cada dia eu estou vencendo uma nova etapa, né? Não é um dia a menos, é um dia a mais de crescimento, de sabedoria, sabe? De trabalhar as minhas angústias, de trabalhar, sabe? O que está sobre o meu controle. E o que está sobre o meu controle são os pensamentos, sim. Eu tenho que me responsabilizar e me apropriar deles. Eles são de minha responsabilidade. E o quanto que eles podem gerar sentimentos que podem ser ruins para mim, né? Eles podem ser catastróficos para mim. E que eles podem gerar uma série de comportamentos e de atitudes que depois eu vou me arrepender, né? E que na hora que eu for interagir, aí você vai falar, puxa vida, não era nada disso que eu queria. Mas você não segurou o seu pensamento anterior lá atrás, né? Isso que você está falando, fazendo uma junção de tudo, para mim é muito claro quando a gente conversa sobre as incertezas, porque você foi falando bem esmiuçadinho, sabe? E aí a gente chega numa conclusão. Tá travando para você? Não, para mim não. Não, tá. E aí eu entendo que assim, quando a gente entende que a gente tem a vulnerabilidade e junto a gente tem a capacidade, o controle, todas essas coisas, a mental. Você usou uma palavra muito específica. Era vulnerabilidade e coragem. Coragem, isso. Isso. Era essa palavra que eu queria. Quando você tem a vulnerabilidade, você automaticamente entende aonde você tá, né? Você tá remoendo aquele teu passado, daquilo que você não fez e que você queria ter feito, daquilo que você não queria ter feito, ou se você tá vivendo aqui e o agora, ou se você tá pensando lá na frente, aí você vai ter uma noção em que momento que você tá. E as pessoas, pelo que eu tô vendo, professora, elas não estão aqui agora. Não, elas não estão. A grande maioria elas não. estão tão desesperadas. Elas estão tão desesperadas para que isso acabe e elas vejam um futuro que elas não conseguem entender o quanto elas não conseguem ver o quanto elas estão aprendendo com o momento de hoje. Porque eu acho que quando acabar essa pandemia, a maturidade que a gente vai ter, a responsabilidade que a gente vai ter, todas estão sendo aprimoradas nesse período de pandemia. E aí, por isso que eu acho tão importante quando você bate e rebate na tecla. Gente, o aqui e agora. Esse é o tempo importante, esse é o tempo fundamental que a gente tem que viver, né? Porque não dá pra gente pensar no amanhã e ter uma certeza do amanhã. E o que a gente já viveu, vamos fazer no aqui e agora algo diferente, né? E o mais importante, porque a única certeza que eu tenho é do aqui e agora. É a única certeza. Então, assim, eu fico querendo me apropriar de um futuro que nesse momento é muito vulnerável mesmo. Eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que seja o melhor e que eu acho que tudo vai passar. Mas
a certeza, né, do que eu tenho é do aqui e agora, do movimento e do que eu estou vivendo com as pessoas, com os meus pares, com a minha família, né? Eu estou distante, tá? Eu estou distante, mas hoje a gente tem a tecnologia que nos auxilia. Então eu falo pelo WhatsApp, eu falo pelo Skype, né? Não é a mesma coisa, gente, mas no aqui e agora é o que é possível. Então a gente tem que viver o que é possível, tá? Então é muito importante a gente viver o que nós damos conta agora. E por isso que nesse momento o autoconhecimento ele é muito importante. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, inclusive como psicóloga, quanto mais eu conheço dos meus sentimentos, quanto mais eu conheço do que me impacta, quanto mais eu tenho, me apropio e não me saboto, né? Quanto mais eu me apropio disso, mais feliz e mais consciente eu vou ser no aqui e no agora, né? A consciência do meu sentimento, ela me proporciona uma maior tranquilidade até nos meus pensamentos, né? Então, assim, os meus pensamentos, eles são muito importantes porque, você viu, ele é uma cadeia dentro da inteligência emocional. O pensamento, ele é um circuito, sabe? Como uma sinapse, ele é rápido e ele alastra. Então, assim, Sim. que pensamentos são esses? Mas eu só me aproprio dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, quanto mais conhecimento eu tiver sobre o meu eu, efetivamente. Até para poder viver toda essa pandemia, para poder ir trabalhar e fazer o melhor pelo meu parceiro, pelo meu companheiro, pelo meu, sabe, pelo meu par lá dentro da organização, né? Nesse momento de pandemia, o que eu mais tenho procurado é passar essa tranquilidade para as pessoas. E como psicóloga, não me isentar, inclusive, né, desse respaldo que a gente pode estar dando para as pessoas. E que realmente a gente é muito cobrada, inclusive, sabe? Nossa, não pode estressar, não pode entrar em pânico, não pode dizer que está triste, não pode. Não, nós podemos, mas nós temos que tomar também muito cuidado, porque isso impacta também, né? E assim, com quem estamos falando isso, né? Então, eu acho assim uma oportunidade muito legal quando a gente abre essas lives, quando a gente abre cursos. Eu falo que eu nunca assisti tanto curso e eu me sinto uma pessoa lisonjeada, porque assim, eu estou ouvindo pessoas que eu teria que viajar para São Paulo para ver, eu teria que viajar para o Rio, tem uma delas que, inclusive, você até na minha aula, né, a minha aluna que morava no Panamá. Então, assim, hoje, online, as pessoas não precisam nem se deslocar. Então, você pode promover também essa proximidade, né? Eu falo que distanciamento tem que tomar muito cuidado com a relação que você faz. Distanciamento não é estar distante, né? Então, distanciamento é uma medida de segurança, mas não significa estar distante das pessoas. Então, até a forma como eu penso nesse distanciamento, eu tenho que tomar cuidado se eu não estou colocando uma distância entre as pessoas, né? E aí eu promovo o quê? A minha ação é o seguinte: distanciamento, então não quero nem saber de nada, né? Então você vê aqui o quanto que é extremamente importante quanto mais reconhecimento eu tenho daquilo que me agrega, daquilo que me proporciona meu bem-estar. Então, nós teremos bem-estar realmente com as pessoas muito mais apropriadas do que elas estão sentindo, né? Então, assim, acho que é um momento interessante para essas autoanálises, para esse, sabe, né? Vida, minha vida, o que eu fiz da minha vida, né? Porque, assim, esse é o momento presente, é o momento aí onde... E é interessante, assim, um dado que eu até fiquei surpresa, né? Porque durante a pandemia, nós psicólogos, a gente está tendo alguns atendimentos online, algumas pessoas que se distanciaram um pouco, até por questões de recursos, né? Mas não teve falta de procura. Então, eu acho isso também bem interessante, porque são as pessoas que estão justamente se apropriando dos seus sentimentos e estão percebendo o quanto que elas também precisam de ajuda, né? E
e lá também com o meu trabalhador que está lá na empresa, sabe? Então, nós somos muito responsáveis por todo esse movimento que está acontecendo. E quanto mais consciente nós tornarmos as pessoas, né? Do famoso Psy, que eu falei aqui hoje, né? Da questão da inteligência emocional, dessa questão de equilíbrio, né? Mental, né? E dessa ansiedade que tem uma correlação muito direta com o meu autoconhecimento. Até onde que realmente eu consigo, sabe? Dosar essa dose aí de coragem com essa vulnerabilidade, né? Então, eu acho assim, isso fascinante e ao mesmo tempo, o desafio diário. É todos os dias, sabe? Todos os dias, né? É uma dose, sabe? Uma pitada a mais, sabe? Um tempero a mais, né? Então, eu acho assim, ir se apropriando. Então, aproveite esse momento para esse mergulho também, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui 3 meses, mas eu sei o que está acontecendo agora, né? Agora eu estou aqui com você, tentando fazer o meu melhor, né? Então, eu acho que esse é o sentimento que a gente tem que ter em cada movimento que nós fazemos hoje, sabe? Num grande sentido, né? E com um grande significado real, né? Quando eu comentei com você que eu fiz aquela micropesquisa na população do meu Instagram, deu que 2% só não tiveram incertezas na pandemia. E aí depois elas vieram me notificar de que elas clicaram errado e que elas tiveram sim incertezas. Então, na verdade, de todo mundo que participou, 100 pessoas, 100% das pessoas tiveram incertezas. E o maior público, a concentração de incertezas que as pessoas estão tendo é no âmbito do trabalho. Então, se as pessoas aplicarem esse Psy que você ensinou hoje, eu acho que não só no trabalho, mas em Na todos os vida. ambientes, em todas as relações, as coisas vão melhorar. Porque eu entendo que é no trabalho, porque muita gente ficou desempregada, muita gente Sim. diminuiu carga horária, muita gente está preocupada com o salário, que era o que fomentava tudo. Só que se a gente começar a pensar positivo, as coisas tendem a ter ações, consequências positivas. Não, e é interessante o que você acabou de falar, né? Quantas pessoas que eu tenho conhecimento que se reinventaram, né? Talvez assim elas nunca imaginassem que elas tinham talento para algumas coisas que agora elas tiveram que se apropriar deles, né? Então assim, eu acho que nunca se fez tanta comida, nunca se fez tanto bolo, nunca se vendeu tantas questões, sabe, de artesanais, manuais, né? Então, assim, eu também percebo que a gente está gerando um mercado informal de pessoas que colocaram os seus talentos para fora, né? Eu sei porque, assim, no meu prédio eu descobri um monte de talento. Com meus amigos eu descobri um monte de talentos. E eu descobri pessoas fazendo cursos, efetivamente, também para explorar esse momento, também por questões financeiras, mas de coisas que eles sempre gostaram de fazer, né? Eu só tive a certeza, esse momento está me deixando estudar mais. E eu falei, nossa, como eu estou feliz por isso. Porque antes eu corria tanto, 12 horas, né, para me locomover em 3 trabalhos, que eu perdia no mínimo ali 1 hora e pouco, 2 horas só de deslocamentos. E as 2 horas que eu estou ganhando hoje. Então, assim, que eu estou vivendo de uma outra forma, né? Então, assim, o que é muito legal? É se apropriar de todos esses sentimentos, né? É se apropriar desse movimento, né, que parece tão catastrófico, mas transformar isso também, sabe, em questões extremamente produtivas. E a impotência que vai gerar esse medo, essa vulnerabilidade cada vez maior e não vai dar espaço para essa coragem. E a saúde mental é justamente o equilíbrio entre essa vulnerabilidade e essa coragem, que são tão necessárias para que nós permanecemos, inclusive, vivos, né? Porque a vulnerabilidade demais, ela pode destruir. A coragem demais, ela também pode destruir. O equilíbrio mental está justamente nesse equilíbrio. E aí, assim, resgatando essas questões, sabe? Referente à inteligência emocional, a o alto,
né? O autocuidado, o autoconhecimento, o trocar ideias, né? Eu vi que a Gi acabou de entrar ali. A Gisele é uma amicíssima que eu adoro de paixão. Então, assim, essa troca com o outro é tão importante, né? Esse alimentar-se, né? Dessas coisas que nos, sabe, que nos fortalecem todos os dias, o quanto que elas são importantes para que a gente enfrente um dia de cada vez. Porque a certeza nós não temos realmente, né? Como que vai acontecer tudo isso? Eu também não sei. Eu não tenho respostas, você não tem, e muitas pessoas não têm. Só que também o não viver o aqui e agora é desperdiçar todo esse momento que nós estamos tendo a oportunidade de várias coisas que nós não tínhamos antes, né? Então, assim, eu acho que a ótica do ver de uma outra forma também é um grande aprendizado, né? Eu posso bem te dizer assim, eu estou vendo a minha filha de uma outra forma, né? E esses dias ela fez até um comentário, ela falou assim, nossa, convivendo com você quase que 24 horas por dia, me fez tão bem, porque eu estou vendo um monte de coisas que eu tenho e que você está expressando o tempo inteiro. E eu estou achando isso tão legal, porque eu achava isso legal em você, mas hoje eu estou vendo através de você eu. E eu falei, nossa, que lindo, né? Então, assim, eu acho que é aproveitar cada um desses movimentos, sabe? Aproveitar a hora que você acorda, é aproveitar a hora que você está indo dormir. E eu acho que eu me alimento muito de um sentimento chamado gratidão, né? Então, eu vejo assim, ser eternamente grata muda todo o referencial que você tem de vida, né? Eu acho que muda toda a nossa forma de olhar, né? Inclusive para o outro, né? De aprender com o outro, né? E essa capacidade de estar sempre se reformulando, né? Eu falo que assim, eu já passei, né, eu estou quase que entrando na década, né, na sexta década da minha vida, e eu falo que o maior aprendizado que eu tive foi me reaprender e desaprender em todos esses processos, né? Eu falo que quando eu comecei a trabalhar não existia computador, hoje existe computador, existe tecnologia, existe online, existe, sabe? Então eu falo assim, banda rápida, eu falei assim, nossa, que bom, eu consegui surfar nessa onda aí, sabe? E me apropriar da melhor forma possível, né? Então eu sempre falo assim, eu sempre passo um convite para o outro, sabe? Se aproprie da sua vida, né? Se aproprie do aqui e agora. Essa é a certeza que você tem, né? Esse é o sentimento que tem que estar mais presente e forte em você. Porque o pensamento, como eu disse, né, ele é extremamente rápido e ele gera um sentimento que, dependendo do que você pensar, não vai ser um sentimento legal. Então, acho que isso é muito legal, sabe? Assim, a gente fazer esse contato. E eu acho que esse momento ele é muito propício para isso. Muito. Porque ele nos desacelerou, né? Esse finalzinho que você falou foi tudo. Porque eu acho que a gente Linda. está precisando disso mesmo, de desacelerar. Eu não sabia que o Instagram fazia isso, mas ele acabou de me notificar que a gente tem mais 1 minutinho e 50 agora. Se você quiser finalizar, fechar, porque foi muito bom isso que você falou, faz todo sentido. Esse momento veio pra gente desacelerar, esse momento veio pra gente aprender, pra gente crescer e pra gente ver o outro também com outro olhar. Porque, por exemplo, você não tinha contato nenhum, um convívio de 24 horas com a tua filha. E hoje você vê com outros olhos as relações. E eu acho que é isso que a gente está precisando.